Estou dando início ao primeiro pitch em Roteiro de Mãe. Esse é um evento contemplado pelo edital Ações Locais da Rio Filme, com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Sara Duarte, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, sou jornalista, roteirista, me tornei produtora para conseguir realizar os meus projetos, sou diretora, mas é a escrita que move a minha carreira, né? Inclusive o prazer de contribuir para a escrita de outras pessoas, né? E eu precisei me tornar mãe para entender tudo o que sempre significou ser mãe. Todo mundo sabe como é difícil para uma mãe se manter no mercado de trabalho enquanto os filhos são pequenos, mas quantas pessoas falam de fato sobre o potencial dessas mulheres, né? E o Roteiro de Mãe é um laboratório de desenvolvimento narrativo que tem o objetivo de valorizar o talento de mães, porque percebe que junto com todas as dificuldades que vem, o desafio de criar uma criança, vem também uma potência muito grande, vem também muito aprendizado que a gente deve compartilhar com o mundo precisa nos ouvir, é bom para todos, né? Então, a gente teve o apoio da Rio Filme para premiar 5 mães autoras de projetos audiovisuais de alto impacto na nossa sociedade. Essas autoras foram selecionadas por um júri exclusivo. Esses 5 projetos que serão apresentados hoje foram selecionados por esse júri, passaram por mentoria com a Clara Meirelles, que é uma roteirista de grandes séries que estão no ar hoje, e passaram por várias sessões de desenvolvimento comigo, passaram por encontros de troca entre as pessoas que participaram do Lab, né? Não só as bolsistas, mas outros convidados também. E hoje esses projetos serão apresentados, né, após passar por toda essa evolução, por 3 mulheres que eu considero a nova era da produção audiovisual brasileira. Começar me apresentando. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou recifense. Eu trabalho como roteirista, mas antes de ser roteirista, eu passei 10 anos trabalhando como jornalista em redação de jornal, em televisão também, mas principalmente em redação de jornal. E hoje em dia eu trabalho como roteirista tanto de documental quanto de ficção. Trabalho, estou numa sala agora, trabalhei na sala de roteiro da série Dom, da Amazon, desenvolvo meus projetos pessoais, também participo de laboratórios de residências, e acho que é isso. E como roteirista, participei de algumas salas de roteiro, 3 salas para Netflix, que é a do Onisciente, a Irmandade e Bom Dia Verônica, essa segunda temporada, para a Amazon, o Sentença, para o Globoplay, uma série que está inédita, para Globo Mães do Brasil, que também é, né, voltando a falar de maternidade, Mães do Brasil, que foi sobre 5 mães durante a pandemia, um documentário. Eu fiz para a HBO, que está inédita, Franjinha e Milena, que é um live action, né, baseado nos personagens da Turma da Mônica, né? Franjinha e o Milena, e a Milena, que estreia agora, acho que em 2023, acho que primeiro semestre. Na Disney tem uma série também que está inédita, que é Mila no Multiverso. E, atualmente, estou fazendo uma série documental e o Torto Arado, que é uma série baseada, né, no livro do Itamar Vieira Júnior, que também está prevista para a HBO para o ano que vem. Não, sou produtora executiva, então minha cabeça é muito mais voltada para o negócio. E o audiovisual entrou na minha vida começando trabalhando ali na Conspiração, onde eu digo que eu fiz a minha segunda faculdade. Então, ali eu transitei entre a parte legal, a produção executiva e o marketing. Fiquei 4 anos lançando filme. Depois eu fiz parceria com o Estevão, da Pindorama Filmes. Comecei trabalhando ali, fazendo a produção executiva, depois viramos parceiros, fiquei com ele durante 11 anos, trabalhando em muitos projetos legais. Os projetos que serão apresentados hoje são Mãe, Como Você Me Ouve, curta-metragem de animação de Viviane Salles, Poesia Delas, série documental de Maria Luther Bach, Mãe de Primeira, série de ficção de Morena Catone, Irene, a Mãe dos 100 Mil, longa-metragem documental de Millie Burstyn, Grito de Mãe, longa-metragem de ficção de Rosa Scarlett.
Meu nome é Viviane, eu vou apresentar aqui para vocês o projeto Mãe, Como Você Me Ouve. Eu usei aqui essa ilustração, né, da protagonista dando mergulho, para fazer um trocadilho e convidá-los a mergulhar nessa história comigo. Começou lá em 2014, com o nascimento do meu filho Ariel e da mamãe Viviane, né? Agora pulando lá para 2020, no auge da pandemia, né, com a cria já com seus 6 aninhos, e eu trabalhando remoto e tendo a oportunidade de mergulhar numa antiga paixão, que é a escrita. E a premissa dessa história nasceu. E se uma mãe pudesse conversar com seu filho durante a gestação? Mãe e filho conversam durante a gestação, ele descobre os 5 sentidos através dela e ela redescobre o sentido da vida através dele. A Rosa, que vive uma vida mecânica, né, uma rotina mecânica com seus sentidos inconscientemente anestesiados, ela se vê confrontada pela presença do Tom, que é exatamente o seu contrário. Ele está super animado e curioso por sentir a vida, né? E essa contraposição dos personagens gera um conflito muito belo e reflexivo. Ela fica mais atenta aos seus sentidos e ele vai aprender, através da voz dela, o que o espera, né, após a gestação. É que o Tom nasce com deficiência auditiva. O filme, como a limitação dos sentidos, ele nos convida à consciência, enquanto a limitação da consciência pode nos fazer perder os sentidos. O Tom vai nascer com uma limitação física, mas ele está muito feliz, consciente e disposto a conhecer os seus sentidos. Talvez até mais do que alguém com todos os seus sentidos funcionais. Porque quando a gente finalmente está atento a todos os nossos sentidos, a gente se torna sensível a nós mesmos e aos nossos sentimentos. E aí ela admite, né, que está com medo da maternidade, de não ser uma mãe perfeita, sendo que o Tom, no auge da sua gentileza, ele a acolhe e diz que ele está ali e eles têm um ao outro, né, de forma tentando tranquilizá-la. É nesse momento que ela admite que esses 9 meses foram cruciais para ela despertar para a vida e gerar esta vida. E aí é quando acontece o mergulho, que é uma das minhas cenas favoritas, onde ela sente como e com o Tom, retornando, né, ao útero da vida. Viviane, parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação. Acho que você fez um pitching bastante afetivo, né? Dá para notar muito a tua relação com o teu projeto. Eu queria entender melhor como é que a gente vê o conceito de fato no filme, assim, como é que a gente vê esse bebê aprendendo os sentidos, né? Porque ele vai estar, eles vão estar, eu entendo que eles vão estar numa conexão de diálogo, né? Mas como é que a gente vê ele entendendo esses outros sentidos dele nessa relação com a mãe? Como estamos todos mergulhados numa vida muito atribulada e mecânica e etc., eu fico um pouco receosa da gente perceber essa redescoberta do sentido. Eu fico me perguntando como é que a gente vai notar isso. Vai ter uma resposta visual do Tom, porque ele vai começando a aparecer através dos sentidos. É como se cada experiência fosse, por exemplo, a mãozinha dele vai aparecer a sombra, né? Quando ele aprender o cumprimento, né? Vai ter uma situação, enfim, que ele vai aprender a cumprimentar, e aí antes de dormir ele vai pedir para cumprimentar a Rosa, e aí ele vai aparecer a mãozinha lá de dentro e ela, né, aparecendo de fora. Ele, por exemplo, ela tem essa rotina, né, muita corrida, e ela come qualquer besteira, por exemplo, né? E ela vai trocar, ela vai enjoar salgadinho de rua, por exemplo, né? Ele também não vai gostar, porque é uma coisa super gordurosa, o cheiro de óleo. Então, assim, ela vai mudar isso na rotina dela através de comer, por exemplo, é na faculdade que tem essa questão do gustativo, né? E aí ela vai passar a comer frutas. E ele vai adorar como é que ela descreve as frutas, vai achar um absurdo não chegar para ele, assim, da mesma forma lá dentro. Mas ele vai imaginar como é que seria esse sabor, e aí vai aparecendo, por exemplo, a silhueta da boquinha dele lá dentro, né? Assim, eu tentei escolher uma cena para cada coisa. Também aproveito para parabenizar, sempre um desafio levantar um projeto. A questão dessa mudança de rotina, que já foi falada, mas no sentido de que, às vezes,
me dá a impressão de que ser mãe é sempre abrir mão de fazer coisas. Então, por exemplo, é uma coisa muito exemplificada, assim, muito pontual, de, por exemplo, uma mãe... Eu me lembro quando estava grávida, eu não conseguia comer doce. E eu sou uma pessoa que come muito doce, né? Eu sou uma formiga. E eu passei praticamente 9 meses sem colocar 1 grama de açúcar refinado na boca, porque eu me enjoava tudo. Como a gente coloca um projeto como esse, dizer que assim, a maternidade é um aprendizado constante, né? Essa mãe vai aprender com essa criança, e a criança também vai aprender com essa mãe, mas, ao mesmo tempo, não é um espaço, um lugar, a maternidade é um lugar de que a mãe tem que abrir mão de tudo em prol do filho, né? É uma metáfora da comida, né? De, eu não posso comer porque eu enjoo, mas até que ponto, né? A mãe deixa de ser ela, de comer o que gosta, por exemplo, porque está grávida ou porque é mãe, né? Essa metáfora se estende assim, né? O trabalho, deixar de trabalhar porque é mãe, deixar de se relacionar, de ter uma vida social porque é mãe, né? Esse ponto me pegou. Esse é um primeiro, e isso é um segundo, que é o da sinestesia também, em todos os sentidos, né? Porque tem esses 5 sentidos que você fala que são muito aguçados, de como essa sinestesia vai ficar mais palpável na tela. Porque, às vezes, no papel, assim, no projeto, eu entendo, mas corporificar isso é que eu ainda tenho dúvidas. Então, uma dica, de repente, é você deixar isso mais claro já na sua apresentação, porque eu acho super poético e bonito. O que eu acho assim, um pouco diferente que as meninas falaram, eu acho que ele traz um despertar que é interessante. Independente ali, é o filho que traz esse despertar, né? Mas independente de ser mãe, a sociedade hoje ela está, né, meio robotizada nesse sentido, então eu acho que ele é muito importante no momento de hoje por conta dessa reflexão que você obriga a pessoa a ter quando ela assiste, né, quando ela for assistir a animação. Mas eu acho que é importante, na hora que você for buscar essas pessoas, o público-alvo, porque desenho animado não é uma coisa muito comum para adulto, e pela linha, eu não sei, não me parece que é uma linguagem para jovens, né? A gente está falando aí de um desenho para adultos, que hoje já existe, hoje já vem mais, as plataformas têm alguns em formatos de série, não em formatos curtos, mas pensar um pouquinho nisso, porque isso é uma pergunta que todo mundo vai fazer para você quando você for apresentar o projeto. Então, assim, quem são as pessoas, né, que podem se interessar e como que você pode trabalhar esse projeto para engajar e as pessoas queiram ver também, né? Porque... Agora nós vamos para o próximo, então. Maria, você está pronta? Bom, gente, prazer, obrigada por estarem aqui, né, compartilhando com a gente para os nossos projetos avançarem, florescerem. Prazer mesmo estar com vocês. E eu sou Maria Luterbar, eu sou diretora, sou roteirista, e esse projeto que eu trago se chama Poesia Delas. Eu me reaproximei assim, da poesia também depois de ser mãe, e esse foi o outro motivo que me levou a desenhar esse projeto. Bom, o projeto ele foi desenhado como instantâneos de 13 minutos sobre cada uma dessas 10 autoras que eu selecionei, né? E eu selecionei pensando em autoras não só que eu admiro pelo talento, assim, pelo brilhantismo mesmo do trabalho, mas que tenham os temas de gênero muito presentes na obra, assim, delas. E, bom, aí eu queria... Assim, cada episódio ele começa com um encontro com essa autora, um encontro que parte de uma situação da vida cotidiana dela, né, seja no trabalho, na atuação política, na vida pessoal. E a partir desse encontro, a gente vai ouvindo reflexões dela sobre a vida, sobre como que ela se coloca no mundo, sobre quem são as pessoas que acompanham ela, os afetos, e como que tudo isso atravessa a poesia que ela faz.
Então, para terminar, assim, dizer, né, que essas mulheres e muitas outras, elas formam um cenário hoje efervescente, assim, de poesia feita por mulher no Brasil. Eu acho que é maravilhoso ver como elas cavaram espaço, não só para publicar, né, por editoras ou autopublicação, mas para estar mais nos eventos literários, né, em saraus, em outros tipos de performance. E eu acho que entrar em contato com a vida dessas autoras, né, assim, acompanhar, ter essa brecha para entrar, para olhar, assim, como é que é a vida dessa poeta, o que acontece no dia dela, no dia a dia dela, que de repente faz surgir uma poesia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem muito acesso, assim. Então, a série é um convite para as pessoas vislumbrarem, né, um pouco desse momento de criação das autoras e, quem sabe, se interessarem mais pela obra delas e lerem mais poesia. Obrigada, é isso. Parabéns pelo projeto. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, que na pandemia, por conta de trabalhos, eu acabei lendo mais poesia do que texto em prosa, né? Porque às vezes você pega, lê algumas pílulas, né, do dia, isso alimenta e também facilita, assim, às vezes o processo de estar em contato com a literatura e com a leitura, sem às vezes o compromisso com o romance, né? Que às vezes você, até pela concentração, dependendo da sua agenda de trabalho, você não consegue se conectar. Né? Eu acho que todos os recortes que você falou sobre feminicídio, sobre, né, gênero, de alguma forma, eles são muito importantes. Mas me parece que o projeto ele é um recorte para a maternidade, para esse olhar. Então, eu fiquei bastante com dúvida sobre, inclusive, os temas, né, que seriam abordados dentro dessa poesia. Em que lugar a maternidade entra dentro desse projeto? Eu vou só esclarecer, Maria, que assim, apesar do nome, né, Sara, o laboratório ele não tinha essa demanda de que os temas fossem sobre maternidade, assim, foi por isso que eu me inscrevi. Mas de todo jeito, eu acho que, né, assim, a maternidade aparece, por exemplo, a Andréa ela é mãe, eu acho que eu nem citei isso. Mas acho que ela acaba aparecendo, né, seja pela escolha de ser ou não ser, também é um tema que com certeza vai estar, porque são todas mulheres, então aparece. Mas, de fato, não era uma demanda do laboratório ser um projeto sobre maternidade, apesar de todas sermos mães. Oi, Maria, parabéns pelo projeto. É um desafio mesmo fazer as pessoas gostarem de poesia. Já é uma dificuldade ler um livro, poesia já fica, né, além disso, né, que normalmente vai. Vejo pelas minhas filhas que até engrenar só queriam ler Harry Potter e coisas do gênero. Não abre muito leque, mas eu acho que é isso, né? É um exercício de trazer aí essa aproximação também, né? Usando o audiovisual para conquistar aí mais gente. Isso é super importante. Eu fiquei na dúvida, assim, como uma mora na Alemanha, assim, você pensa em ser um projeto mais internacional ou espera ela voltar, vir para o Brasil? E a outra pergunta que eu tenho é, você tem alguma referência, assim, de algum documentário em termos de linguagem, de entendimento? Ou sabe, você vai aparecer entrevistando essas pessoas, que linguagem é essa que você quer trazer? Eu achei a duração de 13 minutos bem interessante, porque meia hora, que seria o menor, né, para uma grade de TV, talvez ficasse um pouco grande. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre a linguagem assim, que você está pensando e essa parte da produção, né, que você tem aí um elenco também internacional hoje. Primeiro, parabéns. Eu adorei, na verdade, ver um projeto sobre mulheres poetas, como aquela coisa da fotografia, que traz para a coisa do documental. Fiquei achando que essa palavra é interessante, se você for usar enquanto linguagem dentro do teu projeto. E aí, eu fiquei com uma questão assim, as meninas já falaram sobre isso, né, que poesia
não é tão popular quanto a prosa, né? Então, eu acho que você tem um projeto muito bonito nas mãos, mas que vai te dar alguns desafios, né? Um deles é fazer com que esse projeto ele seja interessante por ele mesmo, para além de quem já consome poesia, talvez, para você pensar, porque aí você vai encontrar canal curta, arte 1, Futura, que tem um tipo de público-alvo, tem um tipo de linguagem, ou você pode tentar levar esse projeto para canais onde a gente não costuma ver normalmente, que são os streamings mais comerciais. E aí eu acho que pensar não dentro do que você já costuma ver pode ser interessante para você pensar a linguagem dos seus episódios. Porque eu fiquei com uma coisa quando você fala que cada episódio começa com um encontro com a autora a partir de uma questão da vida cotidiana. Eu fico me perguntando se esse é o início mais interessante, assim, e te instigaria a pensar em cada uma dessas mulheres como se elas fossem protagonistas de uma série de ficção. Uma série de ficção para um streaming que está focado em público. Para você pensar o que é o que é o melhor começo para apresentar essa personagem. Eu acho que o exercício de pensá-las como protagonistas de uma série popular de Netflix, Amazon, seria interessante para você pensar o teu formato. Sara tá ali rezando para eu acabar, acabei. É isso. Maravilhoso. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Ju. Morena, você está pronta? Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Bom, Morena Catone é meu nome, eu trabalho com pesquisa em audiovisual, para programas não ficção atualmente. E eu vim do teatro, a minha formação é direção teatral, fui atriz também, preparei elenco, trabalhei muitos anos como professora de interpretação para atores, para audiovisual e teatro. Hoje também eu sou doula pós-parto, trabalho com gestantes, com puérperas, e esse assunto me encantou com essa maternidade, principalmente o puerpério, e eu quis trazer, né, esse assunto a partir de uma série de ficção. E eu achei que era o melhor formato, uma série de 8 episódios, com 22 minutos cada. E o meu desejo é trazer mesmo a maternidade do dia a dia. Essa questão do humor que eu quero trazer, uma dramédia, né? O que eu aprendi aí, esse termo. E trazer luz a esse assunto, especialmente ao puerpério, mas pensar na loucura que é criar um ser humano. Eu sinto que é uma loucura e a gente vai normalizando, porque a gente precisa seguir, né? Mas principalmente como nós mulheres somos atravessadas e transformadas nesse processo de virar mãe, como a gente fica muito sozinha, né, nessa tarefa árdua de cuidar de uma pessoa, de um bebê, e como a gente precisa pensar em tudo e planejar tudo, enfim, a sobrecarga materna. Como a própria sociedade cria desafios, obstáculos, e a própria família, muitas vezes, é um desafio, um obstáculo. Então, que esse assunto venha com leveza, com humor, trazendo as pequenezas do dia a dia, e que a gente possa rir das situações mais esdrúxulas. Prazer, muito obrigada. Parabéns, Morena, adorei o projeto. Eu gosto muito dessa leveza, né? Que você entra em todos os temas, mas como é uma dramédia, como você falou aí no começo, agora essa palavra, você traz essa leveza que às vezes eu sinto falta, né? Para até engajar, né, as pessoas, né? A gente tende a, quando falar de coisas difíceis e tristes ou, né, de superações, ser uma coisa mais densa, e eu vejo aí uma leveza nessa linguagem, nessa forma, que é muito interessante. Acho que é uma série bem comercial, assim, acho que você consegue trabalhar ela também, tendo um bom roteiro e trazendo nomes que vão dar peso ao projeto. Eu acho que é uma série que pode interessar os streamings e canais. A gente tem uma carência, eu acho, que desse não só do tema, mas da forma, né, dessa leveza. Então, acho que isso pode ter bastante aderência. Parabéns pelo projeto. Parabéns, Morena. Gostei muito que é uma dramédia, porque algumas coisas eu, pelo menos, fiquei lendo na chave do sarcasmo, assim. Tipo, o pai do filho ali conheceu no centro budista e ele não sai da viagem espiritual dele para longe da paternidade, né? E aí, depois que ele volta, ele tá com anos já, já passou o puerpério e tal, tudo bem, é sempre tempo. Eu fiquei em dúvida se é uma série, se não é um filme. Porque eu
lendo eu senti isso, e aí escutando também eu não consigo sentir que tem elementos suficientes para uma série, assim. Eu acho que a gente, no cinema, consegue trabalhar linguagens e formatos um pouco mais livremente do que a gente consegue fazer na narrativa serializada, porque é uma narrativa que está necessariamente amarrada às demandas de audiência, etc., dos streamings, assim. E eu fiquei com a sensação nas suas sinopses que tem uma série de acontecimentos que, por mais que eles sejam diferentes, eles são um pouco parecidos, porque eles são esses dramas ali da maternidade e tal. Fiquei sentindo falta de alguma coisa que atravessa essa maternidade que não é a própria maternidade, assim, sabe? Me pareceu que você tem várias situações, mas eu senti dificuldade em ver um arco mais claro para cada episódio, assim, fiquei achando que um filme, um longa, se adequa mais à tua história do que uma série. Parabéns. Parabéns. Eu adorei também quando eu comecei a ler. Eu fiquei muito envolvida com os temas e as coisas, assim, para mim, foram muito reconhecíveis como mãe. Claro que a gente olha hoje, né, e pensa assim, como fez muito sucesso Fleabag, uma mãe como a Fleabag, né, que ao mesmo tempo tem os seus dramas pessoais lá na série, que ama a amiga, mas também fez coisa, errou com a amiga, tem a culpa, e eu fico pensando nessa mãe, né, que ama o filho, mas, enfim, ama também a própria a profissão, e é difícil ser mãe, ama o filho, mas não ama a maternidade, é sempre um dilema, né? Eu fiquei pensando que no último episódio, que eu fiquei, não sei se era uma expectativa pessoal, é que ela ia fotografar o filho, ainda que fosse dormindo. Mesmo que ela dormisse depois, que ela, por ser uma fotógrafa, ela ia fotografar o filho. Porque parece que mãe que quando coloca o filho no berço, fala, agora dorme, criatura. E a mãe fica olhando o filho para ver se está respirando. E uma fotógrafa iria registrar, sabe, o filho ali dormindo, mesmo que depois ela adormecesse na sequência. Mas, enfim, parabéns. Ai, adorei, obrigada. Obrigada, Morena. Agora vamos para a Mili. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de apresentar esse projeto. É um projeto no qual eu venho trabalhando desde 2018. Eu trabalho com audiovisual desde 2007. Fiz um caminho um pouco diferente da Maria Chu. Voltei para a universidade e fui fazer mestrado. Agora estou no doutorado. Então, além da experiência como produtora, montadora, com direção e roteiro, principalmente em documentários, eu também estou agora buscando terminar esse doutorado, apesar das dificuldades, e quem sabe me tornar professora também. Vou apresentar para vocês esse filme, que é o Irene Pape, A Mãe dos 100 Mil, é um projeto de documentário de longa-metragem, 90 minutos, e é a história de uma cineasta que investiga a atuação política de sua tia-avó, um olhar feminino sobre os processos políticos no Brasil. Essa cineasta sou eu, então, nesse sentido, é um filme bastante pessoal, né? E a Irene foi minha tia-avó, foi uma mulher... foi uma imigrante judia do leste europeu que chegou aqui em 23, ela nasceu em 1920 e faleceu em 1985. E foi uma pessoa que foi atravessada pelos principais acontecimentos no mundo e no Brasil, né? Acontecimentos históricos, foi testemunha e agente desses acontecimentos. E eu cresci escutando na família que a Irene tinha sido a mãe dos 100 mil, então eu cresci achando que eu era sobrinha neta da mãe dos 100 mil. Fui tentando trazer elementos para ir embasando essa história dela. A Irene, em 68, foi uma mulher que teve uma atuação política importante, ela participou, né, dos movimentos de 68, além da passeata dos 100 mil, que foi muito importante, que é um marco. Houveram outras passeatas anterior, né, a passeata dos 100 mil e outras no momento posterior. No momento da passeata dos 100 mil, a Irene ajudou a organizar um grupo de mães
e mulheres que foram às ruas, né? Nesse momento, 68, na passeata de 68, você tinha as alas que foram junto com os estudantes do movimento estudantil acompanhar esses estudantes, apoiar eles nesse movimento de resistência à ditadura. E ela, então, esteve à frente da ala das mães, como representante da ala das mães, que foram às ruas para apoiar seus filhos, num papel de proteger a integridade física desses meninos no movimento estudantil, que vinham sofrendo muita repressão. Então, a ideia do filme é ir trazendo esses fragmentos de memória, né, que comprovam a presença, a passagem da Irene por esses eventos históricos, e contrapô-los, né, justapô-los, não contrapô-los, mas justapô-los às falas, né, os testemunhos de personalidades históricas que né, testemunharam aquele momento. Eu penso que falar da Irene é falar de questões que estão ressurgindo no momento, né? É falar sobre a formação do povo brasileiro, é falar sobre a memória traumática da ditadura, da luta contra preconceito, pela afirmação das minorias, falar de revolução sexual, falar de feminismo, né? E aí eu me pergunto, né, sempre, quantas histórias de mulheres como a Irene a gente conhece, né? A gente conta, ou a gente tem espaço para contar, porque a Irene, ela tem esse lado, né, de ser uma mãe, de ser uma mulher, mas ela é uma mulher que ela não é, ela recusou o lugar de coadjuvante na vida, e ela quis assumir um lugar de protagonista na luta política, né, na vida social, né? Então, eu acho que falar dela é um movimento também que para mim, pelo menos, eu acho que isso acontece, e é bonito que aconteça também com outras pessoas, que é a gente olhar para o nosso passado, olhar para as nossas antepassadas mulheres, né? E encontrar nessa trajetória também o nosso lugar, porque eu acho que hoje eu me entendo diferente, entendendo a trajetória da Irene, eu me entendo diferente como mulher. A gente vive um momento de fome, de violência contra as nossas crianças, e eu acho que assim, é o momento de se falar sobre pessoas como ela, assim, como a Irene. Agradeço, gente. Parabéns, eu acho o projeto bastante interessante. Eu fui atrás do meu livro do Zueni Ventura, atrás da sua tia. Eu fiquei, peraí, eu li sobre a Irene? E aí fui ver que tem uma fala dela assim, né, que ela fala para o ICMil. Fala em nome de todas as mães que viram seus filhos serem massacrados e suas filhas deitarem de bruços como se estivessem em campo de concentração. Não aceitamos que a polícia lhes bata quando nós, suas mães, lutamos para que sejam felizes. Nossos filhos têm razão. Eu achei isso tão frase de mãe. É tipo assim, eu não vou bater no meu filho, tu não vai bater no meu filho. Tá pensando o quê? Né? Assim, achei maravilhosa essa frase. E faz muito sentido ter uma mãe naquele momento e uma mãe com fala, né? Porque a passeata dos 100 mil foi o momento em que a polícia desceu o cacete nos estudantes e mobilizou todo mundo que não estava mobilizado desde 64 a ir para as ruas e finalmente chamar a ditadura de ditadura, né? E eu acho muito interessante as histórias das pessoas comuns, né? E eu acho muito interessante essa história ser contada também, porque, como você falou, a sua protagonista, né, em 68, tinha 48 anos, né? Tinha quase 50 anos. Tinha os filhos, tinha as coisas para fazer, estava lá na luta política. Assim. Me interessa muito ver a história dessa mulher que teve seu papel e é uma pessoa comum ainda, assim, né? Então, parabéns pelo projeto, eu acho muito legal. Também quero parabenizar, eu fiquei assim mexida, porque a gente fala de família, né? Sempre tem um lugar assim especial. E concordo com a Juliana dessa vez, concordo com a Ju, no sentido de falar de pessoas comuns, e não só porque você está falando de uma parente sua, mas de pensar e abrir esse leque como um convite para cada um olhar para dentro da sua própria família e procurar essas heroínas, porque provavelmente dentro da minha família, ou da família da Sara, ou da família da Morena, não vai ter uma mulher que, né, mobilizou nesse grau, mas são mulheres que estão mobilizando ou dentro do interno da sua própria família, ou na vizinhança, ou dentro da sua profissão, e que é isso que mais me instigou, esse convite de olhar para dentro da sua própria família e procurar essas heroínas. A gente, em grau maior ou menor,
somos essas heroínas, assim. E eu achei maravilhoso ter mais um produto com o nome de Irene. Acho que é isso. Parabéns. Muito bom, parabéns pelo projeto. Cara, eu fiquei apaixonada. Enfim, minha filha mais velha me ensinou que eu era um pouco machista, na verdade, inserida numa sociedade, então ali a chave virou para mim. E eu acho super importante a gente dar essa fala e esse lugar das mulheres que fizeram história. Porque, sim, a gente tem, eu concordo até com a Maria e com a Juliana, todo mundo pode ter uma heroína em casa, mas a história do Brasil é sempre contada no viés dos olhares e pelos homens e sobre os homens, né? Outro dia eu estava ouvindo um podcast também sobre isso. Então, sei lá, são tantas, Maria Quitéria, Joana d'Arc, Filipa, são tantas mulheres, né? Irene, são tantas as mulheres que fizeram e que são apagadas. Então, eu acho necessária essa história, mais do que, né, um resgate familiar, um entendimento dessa história de quem foi essa tia-avó. É a história do Brasil também, né? Não eram só homens que estavam ali puxando e cuidando e fazendo, né? Então, eu acho isso muito importante, a gente conseguir olhar para essas mulheres e dizer, caramba, o Brasil tem mulheres incríveis que fez pelo Brasil e não, né, não é um Brasil feito só de homens, as mulheres só não estão aí nesse lugar. Então, isso eu acho super importante também. Então, é um trabalho bom aí que você vai ter. E a dica, né, eu acho que você também já deve ter pensado nisso no seu público-alvo, e eu acho que é um projeto que pode muito funcionar em documentário, em festivais, né, dependendo do jeito que você for costurar essa narrativa e linguagem, né, pode ser um documentário de longa que pode fazer um bom trajeto aí em festivais de documentário e lógico, né, documentário é sempre um desafio. Assim como tinha as poetas ali da Maria, documentário é sempre um desafio também para a gente trazer. Mas você traz aí umas histórias muito boas e, dependendo dos nomes que você trouxer também para dentro, né, dessa narrativa e desses depoimentos, com certeza vai abrir mais possibilidades. Scarlett, querida, você está pronta? Eu também vou apresentar para a Scarlett, enquanto ela responde, eu vou abrindo aqui. Boa tarde, eu sou Scarlett, também sou conhecida nas redes sociais como Rock Scarlett, que é meu nome artístico. Venho escrevendo há alguns anos, né? Eu também sou escritora, também sou assistente social, que é a profissão que é o meu ganha-pão. Ao contrário, acho que da maioria que eu comecei a escrever, eu sempre tive o sonho, tive uma fase de escrever lá na adolescência e tal, mas conseguir escrever com uma dedicação maior, com afinco, com a coragem de compartilhar, é uma história assim, meio recente. Meu filho já devia ter uns 8 anos, por aí. Bom, enfim, vamos falar de Berenice. É uma mulher negra que mora no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E ela é aquela mulher que se vira nos 30, né? Faz salgadinho, faz unha, tudo dentro de casa, porque ela é mãe solo. O que acontece na vida de Berenice? Surge um reality, né? Trazido por uma escritora famosa, Débora Dolores, que vai dar um prêmio de uma semana num resort para a mãe que conseguir ficar 3 dias sem gritar com seus filhos. Ela era, inclusive, para ela ser retirada do programa e não conseguiu o prêmio, porque ela grita, que é a grande prova do programa, mas é um grito para que os filhos não se metam num acidente muito grande e viessem até morrer. Então, isso mostra assim, esse lado da maternidade, né? Do que você é capaz de fazer, e aí a gente tem um momento muito bonito de assim, não, eu ganhei, né? Porque o seu filho estar vivo é melhor do que qualquer resort, né? Mas o programa volta atrás e acaba, né, entendendo que, nossa, a gente tem que dar o prêmio para essa mãe. Até porque todas as outras candidatas tinham sido eliminadas porque ninguém conseguiu ficar 3 dias sem gritar com os filhos. E é sobre isso. Parabéns também pelo projeto. Tenho algumas questões com ele.
acho que já começa com a construção do que é a maternidade, do que a gente entende também no nosso imaginário do que é a mãe. Acho que chega a época de Dia das Mães, as redes sociais se inundam do que é o modelo de mãe que a gente tem nesse nosso imaginário. Aquela mãe que grita, a mãe que dá conselhos e que acerta a previsão do tempo, e que tem esse modelo mais encaixotado do que é ser mãe. E que nesse modelo encaixotado, eu acho que cabe nessa mãe que grita, que acho que é um modelo que o próprio Paulo Gustavo trouxe, né, na comédia, né, Minha Mãe é uma Peça, essa mãe que fala mais alto e tal. E que a gente tem buscado de uns anos para cá, e que acredito que dessas mães que estão aqui, que são roteiristas ou não roteiristas que estão aqui, procurando um outro modelo de maternidade que possa perpassar pelo diálogo e não pelo grito, que acho que é a nossa busca. Né? Eu, como mãe de uma adolescente, mas tem mães aqui que são mães de crianças, né, que são mais novas. Então, foi o primeiro incômodo com o projeto, de que uma mãe ela tem que ganhar um reality show como um desafio de não gritar durante 3 dias com um filho, como se fosse de acordo com, né, o projeto e com a proposta do reality show, a coisa mais difícil para uma mãe. Então, quando eu leio que a personagem é Berenice, né? Berenice é uma mulher negra, gorda, barraqueira e que grita, são 4 características de estereótipos de mulheres negras, e que a gente que eu digo, né, mulheres negras, não só do audiovisual, mas de qualquer área, tem repudiado muito esse modelo do que é ser uma mulher negra. Sobre a personagem também da Débora Dolores, eu acho que é o nome dela, assim como eu falei, acho que para Morena, que foi um anticlímax saber que o ex-marido vai aparecer com uma mulher grávida, que foi previsível, para mim também foi previsível que ela ia chegar no momento que ela ia gritar. E que eu gostaria que essas mulheres todas, Dolores, Berenice, e todas as outras que aparecessem, elas gritassem, sim, mas metaforicamente, para ter voz, que às vezes a maternidade cala muitas de nós. Porque são 2 momentos, são 2 situações que elas acontecem ao mesmo tempo. Do lado, os especialistas, sendo pais ou não, tem um monte de coisa, e muitas coisas são bacanas, e a gente quer realmente alcançar essa sociedade que é do diálogo, que não tem a comunicação violenta, mas, por outro lado, tem a vida real. Assim, eu sou assistente social, o que eu mais escuto, e atendo famílias pobres, o que eu mais escuto é assim, não, peraí, eu não espanco, eu bati para corrigir. Então, assim, a gente, na verdade, a gente está num passo anterior, que são as crianças ainda apanhando. A Berenice, ela já está no lucro, porque ela apanhou muito da mãe dela e hoje em dia ela não bate de jeito nenhum. Ela grita porque ela realmente não aguenta esse estresse. Quando eu lia, eu achei interessante, porque, só fazendo um comparativo, assim, a Morena trouxe uma mãe também super desbocada, né? Então, eu acho que isso é uma característica, eu acho que, né, é chato quando a gente começa a rotular, mas eu acho que as mães gritam muito de verdade, assim, né, ainda, nas casas, né? Eu acho que o Paulo Gustavo, a mãe do Paulo Gustavo, não é uma exceção, apesar de ser engraçada e não sei o quê. Tem um lugar que é de incômodo, né? Que é o grito, que ninguém gosta de ficar ouvindo grito, né? Por mais que esteja acostumado. Então, eu acho que tem esse contraponto. Eu acho que eu vi muito como uma crítica assim da sociedade, na verdade, porque o grito é da impaciência e o de não saber fazer diferente. Que eu já gritei muito e aprendi a não gritar. Eu tenho 3 filhas, a primeira sofreu muito, mas eu aprendi muito com ela também. Foi um aprendizado mútuo, que é isso, né? E eu lembro que eu ficava tão enlouquecida que eu ia ver aqueles Super Nannies. Não sei se ainda existe esse programa. E eu olhava aquilo e falava, gente, mas são mini terroristas, as minhas filhas não fazem nem perto disso.
mas ela dava pequenas dicas que são legais, entendeu? Então, o que pode trazer, de repente, dentro do projeto é ter um aprendizado disso, né? A pessoa entender, com isso aqui funciona, então eu posso não gritar e, sei lá, falar desse jeito, ou esperar acalmar, dizer que a gente só vai conversar depois que acalma. Enfim, você tem várias estratégias. Daí, também cada pessoa funciona de um jeito, tá, gente? Cada filho você tem que agir de um jeito que eles vão ter ações e reações diferentes. Então, eu achei muito legal. Achei legal a crítica também da Dolores, gente, que tem a verdade, nem tem filho, sabe? A mulher escreve sobre uma coisa, tudo bem, a gente pode ir para as teorias, mas, né, é uma coisa que, né, você vai ali com a autoridade falando e a mulher vira um best-seller, né? É isso, eu acho que retrata o mundo louco que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é um projeto que tem caminho, assim. Eu acho que é uma comédia que, se ela vai para um deboche e tal, eu acho que ela tem público. Eu acho que tem umas coisas para se pensar. Quem é essa mulher que grita, né? Porque a gente fica vendo nas redes sociais uma série de perfis que ficam ensinando a gente a sermos mães plenas. E aí eu fico perguntando, cadê a humanidade, né? Assim, cadê o olhar sobre essa mãe? Cadê o olhar sobre o contexto dessa mãe? Cadê o olhar sobre o cansaço, o contexto social, a estrutura psíquica, sobre todas essas coisas dessa mãe, assim. É possível não gritar? Claro que é possível. É possível para todas? Provavelmente não, como nada é, assim. Então, eu fico achando que talvez se você der uma mergulhada melhor numa materialização do o que essa criança faz especificamente, o que é o contexto específico dessa criança, quem são essas famílias, essas mães que esse reality está buscando, porque esse reality está querendo tirar um sarro, eu leio assim, né? Ele está querendo tirar um sarro, né? Ele tem um faça assim, e ele está pegando famílias a partir de um ponto de vista que o programa de televisão tem um ponto de vista preconceituoso da escolha dessas pessoas, e eles estão lá ensinando a forma certa a se fazer numa coisa super hierarquizada sobre a vida das famílias que eles não conhecem, que eles não acompanham. Então, eu acho que esses caras têm que levar uma porrada também, sabe? Eu fico achando que é preciso a gente entender o que é uma criança mimada, se a gente humanizar essa criança, porque a gente também fica olhando para as crianças como se, a partir de um ponto de vista adulto, tirando delas o que é delas, né? Assim, como se elas tivessem que nascer encaixadas numa caixinha social e tal, e não é. E que bom que não é. Queria eu sair das minhas e ter muita dificuldade. Mas eu acho que é bom pensar, desenhar bem o que é esse ponto de vista preconceituoso desse programa de televisão que está querendo dizer X, dar uma porrada nesses caras, assim, né, de que eles não podem ficar encaixando as pessoas nesses lugares, e entender quais são esses contextos, porque eu acho que a coisa que as redes sociais tentam fazer, de tentar te dizer que existe um beabá de como é que se faz, se você não faz é porque você não está tentando o suficiente, é uma coisa a ser rebatida. Se esse programa de televisão está tentando fazer uma coisa assim e ele leva uma porrada depois, eu acho que o que é complicado é a gente estereotipar essa personagem principal e ficar tentando ensinar uma coisa a ela, sem entender quem ela é no contexto dela, por que essa mulher grita, né? Tem muitos motivos para isso. Mas eu acho que se você consegue fazer isso, assim, eu acho que você consegue ter uma comédia que faz rir, que está criticando o momento social, inclusive, desse ensinamento do que é ser uma mãe, do que pode, o que não pode. Bom, obrigada a todas vocês. Foi muito bom ouvir todas essas contribuições enriquecedoras para os projetos e ver que realmente são projetos que refletem a nossa sociedade, as nossas dores, tratam de assuntos que a gente precisa conversar, até para poder pensar em novos modelos de maternidade mesmo, né? Quando uma mulher mãe fala de outros assuntos, ela também está ali, de certa forma, colocando novos modelos de maternidade, porque a gente sai daquela caixinha em que tentaram nos colocar de que a gente não pode fazer, não deve, enfim, não precisa, né? Pode ser apenas mãe, mãe é tão maravilhoso, então você pode ser apenas mãe, aproveite esse privilégio. Mas que bom que a gente quer ser mais do que isso, porque a maternidade ela traz aprendizados, como eu falei no começo, e isso é o que realmente me mobiliza nesse projeto, ela traz aprendizados que precisam ser compartilhados com o mundo, então a gente precisa ser ouvida, né? Em toda a nossa diversidade, inclusive, né? As nossas discordâncias também são importantes. De repente,
A gente pode ouvir um pouquinho as outras pessoas da equipe que participaram, a Clara, a Simone, né, a Clara que foi mentora dos projetos, a Simone que participou do júri que selecionou esses projetos, né, a Letícia, a Vanessa Souza também que está aqui. Fiquem à vontade, meninas. Oi, gente, queria só agradecer a vocês, muito bom chegar ao final dessa jornada, né? Um projeto pioneiro, gostei muito de acompanhar. Enfim, só dar um alô, agradecer a todos vocês, principalmente os meninos que escreveram os projetos e a Sara que fez isso tudo acontecer, e que venham outros. Boa tarde a todas, foi um prazer participar desse projeto, Roteiro de Mãe, vida longa ao projeto. É tudo muito novo, né, no direito da mulher, então a gente poder estar aqui juntas, se ouvindo, trocando e tentando de alguma maneira fortalecer esses projetos para que a gente construa uma nova imagem do que é ser mulher nesse mundo tão machista que vivemos, é realmente um grande desafio, é um desafio diário, não só nos nossos trabalhos, mas também no nosso dia a dia. Então, que a gente possa estar sempre e cada vez mais juntas e se olhando cada vez mais e se ajudando, se acolhendo para que os nossos projetos ganhem mercado, apareçam, se concretizem e se realizem, não só no fato de estar nas telas, mas que nos realize também, porque só o fato de escrever, colocar tudo isso para fora, como essas mulheres participantes puderam colocar, já é extremamente potente e eu diria até curativo. Queria muito agradecer a oportunidade de participar desse projeto. Eu tenho um projeto chamado Mulheres de Luta, de alguns anos, em que a gente tem como objetivo criar e realizar obras com protagonismo feminino. Então, dialoga com tudo que eu acredito que eu venho fazendo há algum tempo, justamente por trabalhar na parte de produção e difusão e perceber que há, sim, uma ausência, que há essa necessidade. Eu primeiro queria parabenizar a todas, porque é muita coragem fazer audiovisual no Brasil nos últimos 4 anos, né? A gente está aqui, é uma vitória. A gente venceu a pandemia, a gente venceu tudo que quiseram fazer contra a cultura e não vão nos derrotar, não adianta, porque não rola, sabe? Nós somos as rosas da primavera que ninguém consegue deter, ponto. Isso posto, do ponto de vista de quem já teve em vários laboratórios, inclusive num com a Juliana, que está aí, com a Ju Colares, às vezes a gente escuta coisas que quase nos magoam, porque elas vão de encontro a todas as nossas convicções. Mas eu sempre acho que quem fala alguma coisa, em 99% das vezes, quer sim tornar as coisas melhor. E às vezes a gente está um pouco cego para o que a gente está fazendo, é natural, faz parte do processo. Então, parar, refletir, ouvir, voltar, pensar, é sempre muito bom. Nada, assim, uma das coisas mais lindas do audiovisual, e eu falo de quem vem do jornalismo, é essa possibilidade, o audiovisual, ele é coletivo. É sempre coletivo, ele não é individual. Mesmo a Mili, que tem um projeto lindo, que dá uma oficina linda que eu fiz no ano passado, durante a pandemia, ela sabe que o projeto dela não será individual, nada é individual no audiovisual. Então, assim, a gente está aqui umas para segurar na mão das outras e ir embora, entendeu? Com críticas e elogios, é isso que faz funcionar, meninas. Parabéns a todas, tanto as que participaram da organização, quanto as que deram a cara a tapa aqui, porque é dar a cara a tapa, sim, e isso é muito legal. E também estou curiosa para ver todos os projetos aí na telinha. Então, eu acho que está encerrado o primeiro pitch em Roteiro de Mãe. Agora é aguardar o próximo.